Então, como superar tudo isso? Como superar as perturbações emocionais ligado às ações paralisadas, não conseguir fazer as coisas do jeito que você fazia antes, ligado ao desânimo? Como superar tudo isso? Respondendo a pergunta, você entrar dentro do seu processo de desenvolvimento emocional, não pessoal. Emocional. Pessoal tá ligado a cursos que você faz para foco, para procrastinação, tá ligado a tudo aquilo que você busca conhecimento para tentar melhorar um pouco a vida material, né? Ou para tentar até superar alguma questão que você vê como déficit, vê como problema na sua vida hoje, que é não saber controlar as emoções. Mas aqui não. A resposta aqui é para você entrar dentro de um desenvolvimento emocional, que é que eu chamo de resgatar o potencial emocional. E como que você faz isso? A principal questão que você precisa entender de uma disponibilidade sua para, primeiro, entender da onde você está partindo. Entender de onde você está partindo é muito mais importante do que entender para onde você quer ir. Tem um clichê, né, que pegou, né, virou moda esse clichê aí, com a onda do coach. Virou moda o clichê de que se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve. É uma bobagem isso, porque o mais importante é você saber de onde você está partindo. Se você não sabe de onde você está partindo, nada adianta. Não adianta você ter a mínima ideia de onde você quer chegar. Porque todos nós temos uma ideia do que queremos para a vida. A gente quer uma vida melhor para a nossa família, a gente quer ter mais saúde, a gente quer ter mais dinheiro, a gente quer ter mais conforto, a gente quer viajar. Todo mundo sabe. Não importa se você não sabe especificamente. O mais importante é se você sabe de onde você está partindo para alcançar essas coisas. Segunda coisa que você precisa estar disponível é para negociar com o exército que mantém o seu potencial emocional em estado de deformidade num cativeiro. Sim, existe um exército que está mantendo o seu potencial emocional dentro de um cativeiro, é um sequestro mesmo. Seu potencial emocional está deformado, mas ele pode ser resgatado, mas tem algo que impede isso. E esse exército, eu dou o nome dele de convicções. Está disponível para negociar com as convicções, com tudo aquilo que construiu quem você é hoje, tudo aquilo que construiu seus princípios, valores, crenças, tudo aquilo que você acredita ser certo, errado, bom, ruim, tudo aquilo que define você como identidade hoje, mesmo que seja uma identidade fraca, senão você não estaria querendo superar suas perturbações emocionais. Pessoas que têm uma identidade fortalecida, bem resolvida, elas não estão nesse ponto que você pode estar hoje, que eu já estive. Depois que você se mostrou disposto ou disposta a entender de onde você está partindo e a negociar com tudo aquilo que define quem você é hoje, a questionar tudo isso, então a gente vai para um próximo passo. Significa que você está preparado para estourar o cativeiro. Estourar o cativeiro nada mais é do que fazer o seu resgate do seu potencial emocional. Isso significa que nós vamos usar algumas ferramentas, né? Eu chamo ferramentas de resgate, para que você faça essa operação de resgate. E eu dou esse tom aqui de operação de resgate porque é exatamente assim que acontece. Porque quando você estiver fazendo esse processo, esse procedimento, as convicções vão tentar impedir você. Por isso que você precisa estar preparado para entender que em determinado momento você vai ser expurgado do cativeiro. Vão tentar colocar você para fora. E sabe quem que vai tentar? É você mesmo, são as suas convicções. Então o inimigo mora muito mais perto de você do que você imagina. Então tá, Renan, vamos lá, quero resgatar esse negócio, não quero questionar tudo, eu vou entrar dentro desse cativeiro, eu quero voltar a viver, quero ter minha vida de volta, voltar a agir como antes, ou quero agir simplesmente como eu nunca agi na minha vida, sempre desejei e nunca quis. Eu quero simplesmente sentir mais eu, me sentir preenchido, tirar essa sensação de vazio de mim. Vamos resgatar então o potencial emocional, vamos lá. Então tá, entenda o seguinte. Como eu disse, vai ter um exército esperando você lá para impedir isso. Quando nós formos fazer isso, é você que tem que estar na direção. Você que vai mediar todo o processo. E aí a gente começa a entrar na primeira força da dinâmica da superação. Sim, existe uma dinâmica da superação. Eu identifiquei essa dinâmica no meu processo, no processo da minha esposa, e eu percebi que essa dinâmica vai estar presente em todo o processo de perturbação, todo o processo de superação de perturbações emocionais. Então essa força, que é a força de direção, que é mediar para resgatar, é você que vai mediar. Mas não, o que eu vou mediar? O que eu vou mediar, né? Você vai mediar com o exército que está lá dentro tentando impedir você de fazer o resgate. Você vai mediar com suas convicções. Você vai mediar com o potencial emocional em estado de deformidade que está lá dentro do cativeiro. Que você já escutou histórias de processo de resgate em que a vítima acaba tendo dó do sequestrador,
e a vítima acaba não impedindo, mas dificultando o processo. Existem muitas histórias disso, né? Até aquele seriado A Casa de Papel mostra um pouco disso, né? Algumas vítimas se tornando bandidos também, né? Fazendo parte dos ladrões lá do banco da Casa da Moeda espanhola, né? Então você vai ter que estar preparado para fazer essa mediação. É você quem vai fazer. E eu vou ensinar você a fazer. A questão toda está aí. Depois, quando você tiver entendido esse mecanismo, que é você que vai fazer essa mediação para fazer o resgate, você precisa aproveitar os sentimentos que você tem hoje. Eu tô com a mãozinha assim porque tá frio aqui. Quais são os sentimentos que você tem hoje? O que está acontecendo com você agora? O que você percebe em si mesmo? Aí eu chamo isso de uma força de impulso, que é uma outra força da dinâmica da superação. São 3 forças, a gente já vai chegar na terceira. Essa força de impulso, ela pressupõe que você precisa sentir para se reconectar. Pois é, quando você está sofrendo com perturbações emocionais, você não entende muito bem o que está acontecendo dentro de você, então você não consegue ter uma boa comunicação com aquilo que o seu próprio corpo está mandando de informação para você através dos sentimentos. Sentimentos é uma informação. Estou com dor na coluna, informação. Então, a força de impulso, ela traz 2 aspectos importantes. Um é o sentimento que já está presente. Então a gente vai aproveitar ele, por isso que eu coloquei você para se questionar. O que está acontecendo comigo? O que já vem? O que eu já percebo em mim mesmo, né? Isso aí são sentimentos presentes. Ele é o primeiro aspecto da força de impulso. A gente vai usar ele, né? Sabendo como medir, sabendo como se resgata, entendendo que a força de impulso é sentir para se reconectar, a gente vai se conectar com esse sentimento e a gente vai impulsionar ele ainda mais para a gente ir para um outro aspecto dessa força de impulso, que é o reconforto, buscar o reconforto, sentir o reconforto. Essa é a intenção da mediação. Tá, mas tem uma terceira força que você precisa entender para fazer tudo isso. Essa terceira força é a força de tração, que é o que você já está fazendo um pouco aqui, vendo esse vídeo aqui comigo, me acompanhando aqui. A força de tração nada mais é do que conhecer para reconhecer. Lembra que eu falei que a gente precisava entender um pouco de onde a gente está partindo? Não importa muito para onde eu quero chegar, a gente sabe mais ou menos onde quer chegar. E não vem que esse papo, tem que ter um objetivo claro, tem que ter sim, mas não quando a gente está sofrendo com perturbações emocionais. Quando a gente está sofrendo com perturbações emocionais, a gente quer simplesmente eliminar o sofrimento. Isso já é um grande objetivo, né? Para ter uma vida melhor, voltar a se conectar consigo mesmo, eliminar todo aquele sentimento de vazio, angústia, ansiedade, enfim. Não vamos ficar repetindo aqui coisas que você já escutou dizer várias vezes sobre seus sintomas. E a força de tração, ela vai fazer com que você perceba, entenda da onde você está partindo, que é o conhecer para reconhecer. Nós temos coisas dentro de nós que a gente não consegue reconhecer. Aí, diante da utilização dessa força, que é um processo automático do método, que é um pouco que eu estou fazendo aqui com você, você passa a reconhecer coisas dentro de você que estavam antes soltas, perdidas, tipo aqueles novelos de lã embramado. E aí você começa a colocar as coisas no seu devido lugar. Isso por si só é a força de tração. Então essas 3 forças que eu expliquei para você, elas têm que estar em conjunto dentro da dinâmica da superação. E aí tem uma questão muito importante. Você está utilizando as 3 forças então, e aí obviamente você aprendeu a utilizar as 3 forças, e aí você vai para o cativeiro, que ainda não é o cativeiro. Então vamos estourar esse cativeiro. Renan, entendi as 3 forças, já estou com o meu ferramental aqui, estou pronto para meter o pé na porta do cativeiro, pegar esse meu potencial emocional, que eu não aguento mais sofrimento. Então vamos lá. Tá tudo entendido? Tudo entendido. A equipe tática de resgate preparada? Preparada. Vamos lá. Então vamos. Vai chegar lá dentro do cativeiro, vai acontecer tudo que nós olhamos antes. Todo planejamento estratégico, né? As convicções tentando impedir você esquecendo às vezes de usar alguma ferramenta. No começo vai ser assim mesmo. Mas tem uma coisa que não vai poder faltar. Tem uma coisa que vai ser crucial. Mesmo que você não use muito bem as técnicas, as ferramentas, tem uma coisa que vai ser fundamental para você sair de lá com o seu potencial emocional de mãos dadas. Sabe qual é essa coisa? É o que eu chamo de verdade original.
Eu tô um pouco ofegante aqui porque eu tô subindo um morrinho. Um pequeno morrinho aqui na minha cadeada. E agora eu quase torço o pé na guia. Os cavalos olhando pra nós lá. São estátuas. Essa coisa é a verdade original. Ela não vai poder faltar. E aí você precisa entender mais uma coisa muito importante. E a gente vai se aprofundando. Você vai entendendo como que funciona esse processo de resgate. Eu vou explicar para você o que a verdade original tem a ver com tudo isso. A verdade original contém o ponto de vista da emoção. O ponto de vista da emoção não é aquilo que você acredita, aquilo que você percebe sobre si mesmo pelo sofrimento que você tem hoje. O ponto de vista da emoção, ele está ligado a uma parte sua que não é de agora. E aí você vai precisar entender o conceito de parte. Vou deixar nesse vídeo aqui você ver o link do conceito de parte. Ou em algum lugar vai aparecer para você aí. Você me pergunta, se eu estiver colocando esse vídeo aqui no meu feed, eu não vou conseguir colocar link. Aí você vai ter que olhar, me pedir. Aí eu te passo o vídeo do conceito de partes. Ou então, se você estiver vendo esse vídeo no Story, aí dá para você ver. Vou colocar o link aqui. Mas vamos seguir em frente. Então, a verdade original contém um ponto de vista da emoção. E você precisa entender o conceito de partes. Rapidamente, o conceito de partes é assim: o que eu sou nesse exato segundo, é uma etapa da minha construção de quem eu sou, de quem eu vou ser daqui a 5 anos. O que você foi com 5 anos de idade, 6 anos de idade, é uma parte sua que participou do processo da construção de quem você é hoje. Ou seja, é uma etapa sua, essa de 6 anos de idade, 5 anos de idade, 6 anos de idade. É uma etapa sua. Então todas as nossas idades, todos os segundos da nossa vida representam etapas da construção de várias partes que nos compõem. Milhões, bilhões de partes que nos compõem. Então esse é um conceito resumido de partes. E quando eu entro dentro do cativeiro, o que eu estou indo resgatar lá? Meu potencial emocional em estado de deformidade. Mas ele está em estado de deformidade. Qual é a parte que está deformada? É igual um carro. Quando você leva o carro para consertar, você não conserta o carro. O carro vai ser consertado, mas você vai consertar uma parte dele. É um conceito básico do processo de desenvolvimento emocional. Só que ninguém fala isso para você. Você precisa entender qual é a parte que está danificada, deformada. Em que etapa do processo de fabricação dessa parte aconteceu a deformação. Então, se eu estou com o meu pneu que está, sei lá, está soltando o arame do pneu, eu vou levar lá na Goodyear e eles vão tentar entender através do lote que peça que é aquela, em que parte do processo, que etapa do processo foi danificado. Aí o ponto de vista da emoção, ele está exatamente ligado àquela parte sua. Está ligado àquela parte sua que está em estado de deformidade, que precisa ser, vamos dizer assim, comparando com um carro, consertada. Certo? No nosso caso aqui, resgatada. E aí é que mora toda a chave desse processo. Porque quando você vai numa terapia tradicional, seja um profissional no sentido de formação da área da saúde mental, saúde emocional, ou seja, algum terapeuta holístico que não tem uma formação de 5, 10 anos nessa área, dependente de quem seja esse profissional, o que você precisa entender, que essa pessoa não entende, não consegue te ajudar, é lidar com essas partes. Ela nem considera isso. Então ela fica lidando com você, com quem você é hoje, com a parte que você é hoje, com aquilo que você está representando hoje. Só que a sua deformidade não está hoje. O que está acontecendo hoje com você são os seus sintomas. O que acontece exatamente agora com você é o resultado de uma parte que está deformada, que você não sabe qual é. Então as terapias tradicionais, e até mesmo as não tradicionais, não sabendo desse conceito, elas tentam lidar com todo esse processo de superação, olhando para você de agora. E a questão não está em você de agora. Aí é que está a coisa. A questão está em alguma parte sua que ficou para trás, em alguma etapa do seu processo de fabricação de quem você é hoje. E por que o processo de resgate tem que ser executado através do ponto de vista da emoção, da verdade original?
Porque veja só, a gente falou aqui sobre partes, não falou? Sobre etapas. Etapas do processo de fabricação de você mesmo. Então, o que leva a gente a não ter uma identidade forte, a não ter maturidade, o que leva a gente a entrar no estado de perturbação emocional é justamente função do mau funcionamento do CRM homeostático. E o que levou isso é você ter feito tantas ressignificações, é você ter se distanciado tanto da sua verdade original que levou você a não ter uma identidade mais íntegra, mais inteira. Ou mais especificamente, o que danifica o CRM homeostático, o que faz ele entrar em estado de mau funcionamento? É, por exemplo, na sua construção, em várias etapas de construção das suas partes, idades, é você ter, por exemplo, se distanciado da sua comunicação. Ou seja, você estava vivendo uma situação, um exemplo claro, né? Você estava vivendo uma certa situação e você sentiu algo que você não pôde sentir naquela hora. E você teve que reprimir aquilo, você teve que distorcer aquilo, de alguma forma ocultar aquele sentimento, aquela comunicação que o seu CRM homeostático natural, né? Você criança ainda natural, bonitinho, funcionando, você teve que boicotar o funcionamento. Você foi várias vezes repetitivamente fazendo com que o seu CRM homeostático ficasse danificado. Então toda vez que o CRM homeostático passava para você uma informação através dos sentimentos, você ia negando aquilo. Você ia tentando cortar. Não, eu não posso sentir isso, eu não devo sentir isso. Meu pai, minha mãe, minha família, é meu professor, é meu amiguinho. Eu não posso contar isso para ninguém, que isso é vergonhoso. Eu tenho que ficar quieto porque senão vai acontecer o pior. Então isso tudo vai danificando a comunicação. Quando a gente vai danificando a comunicação, automaticamente a regulação vai ficando deturpada. A regulação vai ficando mais confusa, mais complexa. Você passa a não entender muito bem o que está se passando com você ao longo dos anos. E aí isso vai gerando um estado de confusão. E obviamente, em estado de confusão, lembra, a gente não consegue se movimentar. Mas isso começou lá atrás, na construção das suas partes mais primordiais, nas etapas de construção das suas partes mais fundamentais, eu diria. Então toda a função do resgate nada mais é do que colocar o seu CRM homeostático para funcionar novamente. Por isso que a gente precisa resgatar o seu potencial emocional. A nossa potência emocional, ela está no CRM homeostático. E é isso que você faz quando você resgata. Você passa a ter capacidade de se comunicar consigo mesmo, entender melhor aquilo que acontece dentro de você, não ter tanta confusão. Você passa a regular melhor tudo aquilo que acontece, sem demandar necessidade de remédio ou de ficar travado na vida, sem demandar necessidade de ficar contando da sua vida para todo mundo, porque às vezes quando a gente está com problema a gente tem essa necessidade e é normal, é comum a gente reclamar, muito comum, fique tranquilo. E por último a gente consegue se movimentar melhor na vida, que é o que eu já falei para vocês. Aí você lembra da força de direção, que é uma das 3 forças da dinâmica da superação? Lembra o significado dela, que é mediar para resgatar? Por que é você que faz a mediação? Você pode até ter um suporte de terceiros, pode até ir numa terapia, aí a pessoa que está ali, ela é um suporte para você, mas quem faz o resgate é você, sabe por quê? Quem sabe do seu histórico, quem entende melhor do seu histórico de vida do que você mesmo. Você não precisa ser um técnico para entender o que aconteceu com a sua vida, em quais partes da sua vida aconteceram etapas importantes. Entende isso? Aí essa força da direção começa a fazer mais sentido, porque é você que entende de cabo a rabo tudo o que aconteceu na sua vida, tudo que levou você a se tornar o que você é hoje. Então vamos voltar com você dentro do cativeiro. Você dentro do cativeiro, não esquecendo o ponto de vista da emoção, verdade original, com o suporte de alguém ou não, você aprendeu a fazer sozinho, você vai conseguir fazer sozinho. E aí então você vai se deparar com essa parte, que nada mais é uma idade sua, um momento da sua vida, etapa, em que aconteceu algo com você que você nem sabe de que forma que isso gera as consequências que geram hoje. Mas vai estar lá uma parte deformada. E a gente não precisa entender se alguma etapa da sua vida que gerou uma determinada parte, se ela tem uma ligação direta com o que acontece com você hoje. Nem tente entender isso. Se alguém te disser que tem uma ligação direta, você apanhou de chicote na infância, então hoje você vai querer bater de chicote. Não existe essa causa e efeito assim. É muito mais complexo. O resgate não se dá dessa forma.
Ah, aconteceu isso, logo eu tenho isso. Não, isso é bobagem. Não perca tempo com isso. Não é assim que você vai fazer o resgate. Aí então você, dentro do cativeiro, voltando aqui, você olhando para a sua parte, que nada mais é uma idade sua, você simplesmente vai dar lugar, você simplesmente vai consertar aquilo que ficou lá atrás em estado de deformidade. Esse processo de resgate naturalmente coloca você em movimento, que a gente já entra dentro do CRM homeostático, né? Que é comunicar, movimentar e regular. E quando você faz esse processo de resgate, você consegue identificar a parte, a etapa, você aprende a fazer isso, né? Aí você, como eu disse, você começa, o CRM homeostático começa a funcionar de novo. E sabe o que significa isso? O seu potencial emocional, ele funciona através desse CRM homeostático, que é a parte de comunicação. O que é comunicação? Você tem uma percepção mais fina, mais clara daquilo que o seu sentimento está expressando. Você entender de forma mais límpida, sem tanta confusão, os seus sentimentos, o seu guia. Você tem mais clareza daquilo que se passa dentro de você nos relacionamentos, no trabalho, nas situações da vida como um todo. E não ficar perdido, se questionando, duvidando daquilo que você mesmo sente. Isso é comunicação do CRM homeostático. E aí a gente tem a regulação. A regulação é o que faz você estar em estado de perturbação no sentido dos sintomas. Então, a regulação é a incapacidade ou a capacidade que nós temos de regular por si só, internamente, as nossas demandas emocionais de sofrimento. Então, quando eu não tenho essa capacidade, eu me afundo, eu me aprofundo nas perturbações, porque eu sou incapaz de regular o sentimento de frustração com a minha esposa, com o meu esposo. Eu sou incapaz de regular o sentimento de raiva no trânsito. Eu sou incapaz de regular o sentimento de rejeição, que as pessoas não gostam tanto de mim. Eu sou incapaz de regular o sentimento de tesão, de euforia, qualquer um que seja. Eu sou incapaz. Então significa que a minha regulação não vai bem. E aí a gente vai para o terceiro ponto do CRM homeostático. E o terceiro, que é o M, né? Que é movimento. Movimento nada mais é que a sua ação. Então, quando o meu R, que é a regulação, e minha comunicação não vai bem, como que eu me movimento de forma direta? Como que eu me movimento na direção daquilo que eu quero para mim? Como que eu faço essa movimentação? Eu não faço. E é aí que leva as pessoas a comer demais, leva as pessoas a fazer merda na vida, leva as pessoas a não fazer aquilo, não seguir com a vida da forma que elas gostariam, que levariam elas para a realização daquilo que é a vida que elas desejam para si mesmas. Então, se eu quero uma vida de afeto com a minha esposa, mas eu só xingo ela, ou meu esposo só xinga, só tem briga, eu estou me movimentando na direção contrária, mas eu quero a outra coisa, mas eu não consigo. Então o movimento, ele fica, vamos dizer assim, poluído, ele fica, não estou encontrando a melhor palavra aqui, mas ele fica totalmente contra as ações que você deveria fazer para ter a vida que você deseja. Então o movimento fica deturpado. E é aí que está todo o conjunto do CRM homeostático. Se eu regulo bem, opa, legal. Se eu comunico bem, entendo bem meus sentimentos, tenho uma clareza sobre mim mesmo, uma percepção melhor sobre mim, é óbvio que eu vou me movimentar na direção mais exata, na direção mais correta possível para aquilo que eu desejo para a minha vida. Então, olha só tudo que a gente construiu aqui nessa sequência, explicando para você como que se faz o resgate do seu potencial emocional. Essa é uma construção complexa que eu resumi aqui para você e eu acredito que você tenha entendido. Caso tenha dúvida, comenta, e caso tenha gostado, compartilha ou marque alguém que você acredita que tem hoje perturbações emocionais e que esse vídeo possa ajudar a pessoa a entender o seu processo, para não cometer erros nesse caminho, para não cometer erros que eu cometi por 7 anos. E um grande erro, que já vale a pena falar para você, um grande erro que eu acabei cometendo é quando a gente tenta se conectar com o ponto de vista da emoção, quando a gente tenta olhar para a verdade original e aí a gente tem um suporte, uma pessoa nos acompanhando e essa pessoa coloca o ponto de vista dela, o ponto de vista do que é correto pela sociedade, o ponto de vista do que os dogmas, de que tudo aquilo que você viu na construção da sua vida que não te ajudou,
como sendo correto. E aí você não consegue se conectar com o ponto de vista da emoção, nem com a sua verdade original, e aí o resgate não acontece. Esse é um erro da ressignificação que eu posso falar em outra oportunidade. E a gente encerra esse vídeo por aqui.